Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder dialogar um pouquinho com vocês sobre um tema de considerável relevância na atualidade. Isso mesmo, meus queridos. Hoje nós vamos falar de como o outro influencia na construção de nossa própria identidade, ou seja, a influência do outro no processo de construção de si mesmo, no processo de construção da identidade individual. Franz Kafka dizia: o homem é um ser profundamente solitário e terrivelmente pressionado pelos padrões sociais de seu tempo. Pegar um autor que sintetiza bem, né? Com poucas palavras, sintetiza bem como que isso funciona, que foi Jean-Paul Sartre, que disse o seguinte: o inferno são os outros. Bom, meus queridos, o que esses autores, né, cada um à sua maneira, então, que tipo de entendimento esses autores estão tentando construir? Se a gente for citar autores que já trabalharam com esse tema aí, a gente vai ficar dias aqui falando e talvez não consigamos aí citar todos. Essa que é a verdade, porque esse é um tema bastante debatido e rebatido na filosofia, nas religiões, e em todo tipo de manifestação científica, espiritual, religiosa, que tem a intenção aí de mensurar, né, ou estudar a construção da identidade do homem, a construção da identidade do ser humano como indivíduo, como ser individual e como ser coletivo. Bom, para a gente falar de identidade, né, para a gente falar de identidade individual, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a consciência, tá? Ou seja, eu sou um ser único, um ser individual na medida em que me conscientizo disso. Então aí, de início, nós estamos falando de uma consciência individual. E obviamente, se vamos falar de consciente, também temos que falar de inconsciente. Um inconsciente do indivíduo, um inconsciente individual. E se estamos falando no campo da individualidade, também não podemos esquecer o campo do grupo, porque a individualidade só existe a partir da contraposição do grupo, né? Então a gente está falando de uma coletividade. Então, se temos uma consciência individual e se temos um inconsciente individual, preponderantemente, obrigatoriamente, também teremos que ter uma consciência coletiva e um inconsciente coletivo. Bom, para não nos estendermos em terminologias que podem gerar aí uma série de confusões, antes que expliquemos cada uma delas, vamos ao propósito desse vídeo, tá? Bom, o que é consciência? A consciência nada mais é do que a nossa capacidade de perceber a realidade. Ou seja, tudo aquilo que percebemos ao nosso redor. Nós temos uma percepção consciente, nós temos uma percepção inconsciente. A percepção consciente diz respeito àquilo, ao objeto para o qual para o qual estamos voltando a nossa atenção. Ou seja, eu posso eventualmente estar olhando esta sala de aula que tem uma lousa, que tem algumas coisas escritas na lousa, que tem uma parede, que tem uma flor desenhada na parede e por aí vai. São uma série de aspectos que estão compondo uma realidade exterior que estou percebendo ao observar. No entanto, a gente tem uma série de componentes compondo essa realidade, certo? A minha consciência pode se voltar para um ou outro e dar foco a isso. Como, por exemplo, posso
Vocês podem perceber que atrás de mim existe um quadro, em cima do quadro tem uma flor desenhada no azulejo. Eu posso eventualmente voltar a minha atenção para esta flor e ter a ilusão de que não estou percebendo o restante das outras coisas que estão ao meu redor. No entanto, a consciência percebe a flor porque está dando foco de atenção para essa flor. No entanto, paralelamente, nós temos aí uma outra consciência agindo e percebendo tudo que está ao redor. Porém, essa consciência, por não estar dando foco, ela não está armazenando conscientemente essas informações. Portanto, tudo isso que está percebido, sendo percebido, que está além daquilo que está sendo dado foco, está sendo armazenado em uma área da nossa mente que denominamos de inconsciente. O inconsciente corresponde a tudo, corresponde à parte da nossa mente onde estão armazenados todas as informações que percebemos através da consciência. Tudo aquilo, inclusive até aquilo que não tínhamos dado atenção, como no exemplo que citei, de quem está me observando nesse momento, né? Mesmo que eu dê foco para a flor, que está desenhada no azulejo, existe uma série de outros componentes que estão sendo percebidos fora do meu campo de atenção, fora do meu campo de foco. Só que estão sendo percebidos também pela consciência. Isso tudo está sendo armazenado no meu inconsciente, tá? Então, o inconsciente diz respeito à parte da nossa mente que armazena todas as informações que a consciência percebe, conscientemente e inconscientemente, ou seja, aquilo que a consciência deu foco é aquilo que ela não deu foco, tá bom? E também, além de armazenar as experiências da consciência, né, aquilo que a consciência percebe, o inconsciente também armazena os comportamentos aprendidos. E isso inclui a nossa maneira de reagir à realidade que percebemos. Tá? Então, numa situação de susto, a pessoa fica em estado de alerta, por exemplo. Então, em algum momento, o inconsciente aprendeu a reagir à situação de susto e ficando alerta. E por aí vai. Então, a gente, em outros vídeos, já comentamos que no inconsciente, por estarem os comportamentos aprendidos, também estão comportamentos traumáticos, né? No inconsciente, por conter todas as informações aprendidas ao longo da nossa experiência existencial, também estão lá guardados todos os comportamentos traumáticos. Tudo, né? Os comportamentos aprendidos de maneira saudável, os comportamentos aprendidos de maneira patológica, as maneiras de reagir a situações de maneira saudável, as maneiras de reagir a situações de maneira patológica e por aí vai, tá? Então até aqui falamos de consciência individual e inconsciente individual, ok? Vamos deixar isso um pouco de lado, vamos falar da consciência coletiva e do inconsciente coletivo. Vamos remontar ao Kafka que a gente falou lá do início, né? O homem é um ser profundamente solitário e terrivelmente pressionado pelos padrões sociais de seu tempo. Os padrões sociais, eles correspondem à consciência coletiva e ao inconsciente coletivo, porque os padrões sociais nos mostram uma maneira adequada de se comportar dentro da coletividade, dentro do ambiente coletivo, dentro da sociedade, né? Psicanálise vai chamar isso aí de superego e cada um vai dando a sua denominação, cada área de estudo vai dando a sua denominação de acordo com o objetivo que essa área segue. Como nós estamos fazendo uma abordagem integrativa, nós vamos falar que pode ser o superego da psicanálise, pode ser o superego da psicanálise, nós também vamos chamar aqui de inconsciente coletivo, tá? O superego, só para esclarecer isso, tá, gente? Ficou um pouquinho confuso. O superego, ele é uma parte, tá?
um dos aspectos que compõem o inconsciente coletivo. É muito comum fazerem a confusão. Olha, superego é o inconsciente coletivo. Não. O superego é uma das partes que compõem o inconsciente coletivo, tá? Então, quando a gente fala de padrão social, nós estamos falando de inconsciente coletivo. Citar um exemplo aqui para ilustrar esse entendimento. Imaginemos uma mulher do período vitoriano. O que é o período vitoriano? É o período que corresponde ao início do século XX, 1900, até ali a segunda década, 1920. Alguns vão chamar aí até 1950, né? Metade da primeira década, metade do primeiro século, a primeira metade do século XX, tá? Então vai ali de 1900 a 1950. A mulher daquela época, ela era uma mulher do lar, né? Preponderantemente do lar, tendo raras exceções que não sejam, né? Essa mulher do lar, ela tinha aí as funções de cuidar da casa, de cuidar do lar, de cuidar dos filhos e por aí vai, tudo aquilo que corresponde ao lar. Era submissa a um marido preponderantemente machista, certo? E casou muito jovem, casava-se muito jovem e permanecia-se nesse casamento até o resto da vida. É o que acontecia aí no caso com as nossas avós, foi o que aconteceu aí no caso com as nossas avós, ok? Independente do tipo de homem que esse marido fosse, inclusive tendo até direito, né, entre aspas aí, de ter relações extraconjugais, e a mulher tinha que ser submissa e aceitar tudo isso e permanecer nesse casamento até o resto da vida. Isso era um padrão social da época, tá? Não existiam tantos divórcios como acontece na atualidade. Então isso era um padrão social. Tudo que é padrão social pertence ao inconsciente coletivo. Então a mulher, ela se sujeitava a essas situações e alguma parte lá no inconsciente dela, né, estava armazenada a ideia de que ela não poderia se separar, porque não era adequado para uma mulher se separar, uma mulher ser divorciada naquela época, naquela situação, entende? Isso aí é mais para a gente entender como que o inconsciente coletivo trabalha na cabeça das pessoas, tá bom? E o que era a consciência coletiva? É aquilo que de alguma forma foi formalizado, né? Vai ser meio paradoxal falar isso, ainda que de maneira informal foi formalizado, ou seja, não virou uma lei escrita, né? No entanto, existe uma conivência mútua, né? Uma conformidade mútua que diz que aquele tipo de comportamento é o aceitável e é o certo, ok? Então, a consciência entende que aquele comportamento é o adequado, porque lá no inconsciente está armazenado a noção de que a mulher que se separasse estaria aí, de alguma forma, infringindo uma lei. Uma lei que não existia formalmente, de maneira judicializada. No entanto, ela acontecia de maneira coercitiva, através de uma convenção mútua, uma convenção social. Tá? Então, as convenções sociais também pertencem ao inconsciente coletivo. E a aceitação ou não dessa condição pertence à consciência, né? A consciência coletiva. Então, entendendo aí a consciência individual, o inconsciente individual, a consciência coletiva e o inconsciente coletivo, a gente percebe que eles estão todos interligados, né? E aí, dando uma sintetizada, uma enxugada, a gente percebe que toda a consciência, ela se constrói mediante o inconsciente, mediante informações que foram internalizadas e armazenadas no inconsciente. A consciência individual e o inconsciente individual estão em constante relação, tá? Com a consciência coletiva e o inconsciente coletivo. E todo o inconsciente está em constante relação com a consciência. Ou seja, o que dá substância para a consciência, perceber a realidade e atribuir o significado e o sentido que ela tem, é justamente o inconsciente. Tá bom? Isso, acho que até aqui a gente está conseguindo raciocinar.
Espero que esteja ficando claro para vocês, porque é um tema um pouquinho complexo. E aí a gente chega àquela situação citada no início de Jean-Paul Sartre, né? Que diz que o inferno são os outros. Por que que o inferno são os outros, né? A gente vai estender um pouco o nível de percepção e de entendimento da ordem fenomenológica dessa expressão para justificar a nossa questão com a própria identidade. O que que acontece costumeiramente, principalmente na nossa época? As pessoas de alguma forma estão preocupadas em construir a sua vida, em construir a sua realidade a partir das expectativas alheias, a partir da expectativa do outro. Ou seja, eu tenho um bom carro porque é um carro que todos vão admirar. Eu lembrei de um caso muito interessante agora aqui, né? De um senhor, que inclusive é um conhecido meu, né? Que ele arrumou uma mulher mais jovem. E aí ele estava meio incomodado com essa situação e ele veio se abrir comigo, veio conversar comigo, Roberto, sabendo que você é terapeuta, veio você na minha cabeça para falar sobre uma questão. E aí ele começou a reclamar dessa moça mais jovem que ele arrumou para conviver com ele. Um senhor aí com seus 55 anos, né? E arruma uma moça de 20. E aí ele explica várias questões sexuais, que a mulher, de certa forma, ela não tem um aprofundamento. Todas as questões que ele levantou para manifestar a sua insatisfação com a sua parceira mais jovem estão relacionadas à falta de aprofundamento, à falta de amadurecimento dessa jovem. Ora, pois, se você quer uma mulher mais jovem, não espere que ela seja tão amadurecida quanto a sua companheira anterior, né? E aí a gente começou a conversar e aí a gente percebeu, fomos chegando ao entendimento, né? Ele foi elaborando esse entendimento na cabeça dele e eu simplesmente facilitando. E ele percebeu que, na verdade, aquela mulher que ele havia arrumado para si era simplesmente para ele mostrar para as outras pessoas, inclusive para sua ex, que ele era capaz de ter uma mulher supostamente melhor que ela. Mas o que seria melhor, né? Nesse caso. Então, assim, observe que os juízos de valor, a construção do significado e do sentido que está por trás dessa escolha dele, não é uma coisa essencialmente construída dentro dele. É uma coisa construída a partir daquilo que os outros esperam dele. Então, a origem do sofrimento da maior parte das pessoas está nesse ponto, tá? Muita gente tem uma casa que não gosta, tem um carro que na verdade não quer, viaja para vários locais que na verdade não o satisfazem, vai às festas que odeiam, simplesmente para quê? Para postar na rede social e mostrar que está bem para as outras pessoas. Mas essencialmente dentro de si mesmo a pessoa não tem uma noção clara do que quer. Por isso vive em contínuo sofrimento, como foi o caso desse senhor que acabei de citar. Então, assim, na mesma medida que você pensa em construir, em realizar as coisas na sua vida, na mesma medida em que a sua autorrealização depende da expectativa das outras pessoas, a chance de você sofrer vai ser grande. Por quê? Porque a gente tem uma coisa que em outro vídeo eu chamei de dança das sombras, né? Se a pessoa depende da expectativa das outras pessoas para ela construir aquilo que ela considera que vai ser bom para ela, né? Ela